alinhar elementos em qualquer framework visual, seja de mobile, seja de front-end para web, pode ser uma dor de cabeça. Para você que já mexeu com web, sabe que às vezes centralizar alguma coisa no meio da tela pode dar uma dor de cabeça. Mas Flutter, como sempre, é um amorzinho e tem muitos widgets que nos ajudam a posicionar os nossos elementos do jeito que a gente quer. Hoje a gente vai falar de 6 deles. Bora lá? Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e hoje a gente vai falar justamente sobre como alinhar os elementos na tela do Flutter, seja para mobile, seja para web, porque são widgets que são nativos do Flutter e que nos ajudam muito a posicionar nossos elementos do jeito que a gente quer. Isso pode ser uma dor de cabeça muito grande se você estiver tentando fazer uma tela mais complexa, mas se você conhecer esses 6 widgets, eu tenho certeza que vai ficar bem mais fácil para você. Massa? Ó, um detalhe bem importante, se você quiser saber qual é o meu widget favorito e o que eu mais uso, se inscreve no canal que daqui a pouco eu te conto, tá? Primeiro, container com alignment. Massa, eu tô aqui no meu Visual Studio Code com um projeto bem simples aberto. Eu tenho só um scaffold com um container vazio. O que a gente vai fazer agora, primeiramente de tudo, é saber usar o container para isso. Porque só o próprio container, sem o uso de mais nenhum widget, já dá para fazer uns alinhamentos bem legais. Então, para exemplificar, o que é que a gente vai fazer? Eu vou botar um filho aqui para esse container, né? Senão a gente não vê o que a gente está fazendo. Vou criar um texto aqui, .code. E vou botar o tamanho desse texto para ser grandinho, né? Para a gente ver. Então, text style, font size 24. Show? Beleza. Por padrão, a gente já está vendo ali que ele mandou para a esquerda no alto, o top left. Massa? Esse é o padrão. Outra coisa que eu vou fazer aqui é botar uma corzinha nesse container, tá? Porque se eu botar uma corzinha aqui, a gente vê exatamente o espaço que o container está ocupando. Então eu vou botar um cinzinho aqui. Então, colors, gray. Massa, a gente vê que o container é só aquilo ali. Agora, para a gente alinhar a posição onde o texto .code vai ficar dentro do container, a gente vai usar uma propriedade do container chamada alignment. E você vai notar que aqui não faz tanto sentido, porque o texto .code ele está ocupando todo o container. Mas no momento que a gente botar alignment pela cor, a gente vai ver que isso vai mudar. Vê só, eu vou botar aqui alignment e vou botar o mesmo alinhamento que está agora, né? Alignment, ponto, aí top left. Vamos ver o que acontece. Vê que interessante agora. Quando eu uso a propriedade alignment dentro do container, ele passa a ocupar todo o espaço do pai dele. Então o container que antes era só o espacinho que continha o texto .code, agora ocupa todo o nosso espaço disponível no scaffold. E agora a gente consegue mexer aonde esse .code vai ficar. Deixa eu até aumentar um pouquinho para ele ficar ainda mais visível, tá? Eu botei top left de propósito, mas caso a gente queira centralizar, por exemplo, center, ele vai bem para o meio tanto horizontalmente quanto verticalmente. Se eu quiser botar para o outro lado, eu posso botar bottom right. E já deu para entender, né? Você mexe aqui no alignment e seja lá o que for, poderia ser um texto, poderia ser uma imagem, poderia ser qualquer coisa dentro desse container, vai exatamente para a posição que você colocar. Deixa eu mostrar só mais uma. Top left. Ó. Ah não, top left foi o que a gente usou. Top right, para ele ir para o outro lado. Show? Muito tranquilo, isso já é uma possibilidade bem massa que você pode usar. Vamos para o próximo. Segundo, center. Massa, agora para mostrar o center, eu vou tirar esse alignment aqui. Ele volta para aquele padrão lá em cima. E agora eu não quero necessariamente colocar algo no meio do container, mas sim colocar qualquer widget, no caso é o nosso container, mas poderia ser qualquer outro, no centro do pai dele. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando o center. Então vamos lá, eu vou pegar o container que a gente está usando e vou até usar um atalhozinho. Cadê o atalhozinho que o VS Code costumava me dar uma opção de atalhozinho aqui, mas aí não tá dando, então eu vou fazer na mão, tá? Center. Aí eu vou criar esse center aqui. O center vai ter um filho e esse filho vai ser justamente esse container. Então eu vou pegar aqui e vou jogar o container aqui. Show?
Se eu salvar agora, perceba que é um pouco diferente do que a gente fez antes. Antes, usando o alignment e o alignment sendo center, a gente expandiu o nosso container e o que estava dentro do container foi para o centro da tela. Beleza. O que a gente fez agora foi dizer que, seja lá quem foi o filho de center, que por coincidência ou não, é o nosso container, e isso foi para o centro do pai dele. Quem é o pai dele? É o espaço que a gente tem de body do scaffold. E o centro do pai dele é bem o centro. A gente percebe essa grande diferença porque o cinza, né, a área cinza que a gente botou, ainda está contida só no texto .code. Então quer dizer que a gente moveu, de fato, esse container para o centro. E essa é a principal diferença. Eu não precisei expandir, eu estou movendo o filho. E se não fosse um container, poderia ser qualquer outra coisa que ele também levaria para o centro do pai dele. Beleza? Terceiro, row and column. Agora, a partir de agora, todos os próximos widgets que a gente vai falar não são para alinhar um elemento só, um widget só, e sim uma coleção de widgets. São justamente os de alinhamento de coleções. A gente pode começar falando do column e do row, que tem similares ideias. Mas antes disso, eu quero mostrar uma coisinha bem interessante para vocês. Vamos pegar o column. A gente sabe que o column, ele cria uma coluna. Então deixa eu tirar esse center daqui, ele não faz sentido pra gente. E eu quero fazer várias, só por uma questão de exemplo, tá? Vários containers como esse umzinho aqui, beleza? Faz sentido? Eu quero criar vários. Só que eu não quero criar na mão, ia ficar meio chato de criar na mão. Então vou mostrar um atalho para vocês. Isso tem que acontecer dentro de um elemento, né, um widget que suporta receber vários outros widgets. Normalmente você vai notar isso se ele, em vez de child, tiver children, que é exatamente o caso do nosso column, por exemplo. Vamos começar com ele. Column. Se eu vier aqui, ó, children. E aí, esse children quer dizer que eu posso ter vários filhos para ele, não só um. E aqui eu poderia simplesmente colar o meu container, ele apareceria ali. Se eu colasse de novo e aparecer outro embaixo, eu poderia botar 2. Mas para o exemplo não ficar assim super mecânico, eu vou mostrar uma forma de automatizar essa questão aqui, que vai ser bem interessante, talvez vocês não conheçam. Que é, ao invés de literalmente colocar uma lista, né? Porque isso é uma lista, estamos usando colchetes aqui, então isso daqui é uma lista. Em vez de colocar essa lista, eu posso usar o próprio list do Dart, né? Esse daqui é Dart. E vou fazer um generate. Esse generate vai gerar vários elementos, objetos, né? Que são de algum tipo específico que eu vou definir aqui nesse null. Por enquanto são de nulos. Então vou botar a quantidade aqui, digamos que eu queira 10. E aqui eu quero saber quantos elementos, né? Na verdade, quantos não. 10 é a quantidade, mas quais são esses elementos que eu vou criar? Então eu vou criar exatamente containers iguais a esse aqui. Só que em vez de 1 aqui, né? Eu vou passar justamente o index. Então ele vai criar o 1, o 2, o 3, o 4. Vamos ver acontecendo. Ele não pode ser um index direto, né? Porque ele espera um string. Então eu vou botar toString. Ó, vê que massa. Agora esse generate tá gerando uma lista de containers que a cada vez que itera, né? Ele muda um. Então vai 0, 1, 2, 3. E aqui a gente já vê como o column funciona. Ele cria uma coluna pra gente. Se a gente transformar isso daqui em row, a gente vai ver que ele não cria mais uma coluna, e sim uma linha. E aí a gente poderia até brincar com esse container aqui, para que isso fique mais bonitinho. Então eu posso botar uma margem. Vou botar uma margem aqui, para todos os lados de tamanho 10. E ó, ele já dá um espaçamento legal. Eu vou botar aqui também um padding, para ele não ficar tão coladinho. Então vou botar um padding, e esse padding vai ser de... sei lá, para todos os lados de 3. Olha, alguns dos problemas do row e do column já começam a aparecer aqui. Que é, o row e o column, eles não estão preparados para overflow. O que isso quer dizer? Que quando a quantidade de elementos que você botar passar da tela, ele vai dar esse errinho aqui, ó. Ele vai dizer, ó, deu um overflow, tem coisas para fora da tela que eu não consigo mostrar. Você precisa definir um comportamento de como eu vou mostrar isso. Mas beleza, a gente fala disso daqui a pouquinho. Se eu mudar aqui de volta para column, a gente consegue ver algumas propriedades. Vê. Eu vou criar aqui o Main Axis Alignment.
Isso basicamente quer dizer como vai ser o alinhamento na orientação principal da nossa coluna. Então se eu botar aqui, ó, Main Axis Alignment, a gente vê as opções. Se eu botar Center, por exemplo, você vai ver que ao invés de se alinhar para cima na verticalidade, ele deu uma descidinha para que isso fique no centro. Se eu botar End, por exemplo, ele vai tudo para o fundo. E a mesma coisa acontece com o Cross Axis Alignment, só que ao invés de ser na verticalidade, já que a coluna tem como o eixo principal vertical, ele vai ser no horizontal. Então a gente vai dizer aqui, ó, Cross Axis Alignment, e a gente escolhe qual é a forma que a gente quer. Se eu botar, por exemplo, Stretch, ele vai pegar tudo e esticar, porque a horizontalidade que ele está dizendo é justamente esticado. E aí você pode brincar com o Main Axis Alignment e o Cross Axis Alignment, tanto do Row quanto do Column. Torna essas ferramentas bem poderosas. Só para falar da questão do Overflow, vamos voltar aqui para o Row. E qual é a solução que normalmente a gente dá para esse Overflow? A gente bota essa Row ou qualquer outra coisa que esteja dando Overflow dentro de um famigerado, né, o famoso, eu cliquei aqui, agora apareceu a dica e vou dizer circundar esse widget com outro widget. E aí eu vou escrever um novo widget que vai ser agora pai desse row, que é o Single Child Scroll View. O que é que isso faz? Basicamente dá um comportamento de scroll para qualquer coisa. Então a partir de agora, esse row ele scrolla. Não está scrollando. Ele ainda não está scrollando porque por padrão o Single Child Scroll View vem como scroll vertical. Isso serviria para uma coluna. Vamos provar. Vou botar aqui column. Vou salvar, ó. Ele ainda não tá dando overflow, mas eu vou botar, sei lá, 100 itens. Agora ele não tá. Ele daria overflow se a gente não tivesse botado o Single Child Scroll View, mas agora não dá. Eu posso simplesmente scrollar à vontade. Agora, se eu volto pro row, ele vai dar aquele problema de overflow, ó. Deu problema de overflow, mas para corrigir isso, basta mudar o eixo do Single Child Scroll View para, vou botar aqui, ó, Scroll Direction, Axis, Horizontal. Pronto. Agora some e ele vai ter esse comportamento. Mas, se você quiser quebrar linha com um row, o que é que você faz? A gente vai ver logo em seguida. Não conhecia alguma dessas ferramentas? Você sabia como lidar com o row e com o column de uma forma tão bonitinha como essa? Cara, sério, se você aprendeu qualquer coisa até agora, se inscreve nesse canal. É bem importante pra gente que você se inscreva, porque ajuda esse canal a crescer e incentiva a gente a trazer mais conteúdos. Os conteúdos estão cada vez melhores editados, então, nossa, cara, se inscreve. É a coisa mais importante de todas. É claro, eu queria que você desse o like, queria que você compartilhasse também, mas se inscrever é a coisa mais importante, beleza? Então faz essas três coisas. Valeu! Quarto, Wrap. A gente já falou desse widget aqui na .code, mas sempre é bom falar do Wrap. O Wrap é muito massa. Por quê? A gente deu esse comportamento de scroll, beleza. Mas se a gente não quisesse scrollar, se a gente quisesse que automaticamente essa row quebrasse uma linha, como é que a gente ia fazer para fazer isso? É simples. Primeiro, vamos tirar esse Single Child Scroll View. Então vou pegar minha row aqui, vou recortar ela e vou substituir esse Single Child Scroll View pela própria row. Ele vai voltar a dar o problema de overflow, beleza? O que é que a gente vai fazer? A gente vai substituir a row pelo wrap. Simplesmente isso. E tá aí. Vê que massa. Ele quebra a linha dos nossos elementos automaticamente, porque é justamente sobre isso, é sobre caber na tela. E se você mudar essa tela, eu não estou usando aqui, mas se a gente estivesse usando, por exemplo, o Flutter Web, que a gente pode mover o tamanho da janela livremente, ele ia se adaptar perfeitamente para o tamanho da janela. E é claro, você pode definir também a orientação. Por exemplo, ele está orientado à esquerda, pelo que eu estou notando aqui. Mas se a gente escolher aqui Alignment e escolher um Wrap Alignment, em vez de esquerda, a gente pode botar para ele orientar ao centro. Ó. Então aqueles ali que não ocupam toda a tela vão para o centro. A gente poderia botar também para a direita. Deixa eu ver aqui. No caso, a direita seria End, né? Então, ó, vai tudo para lá. E cara, o Wrap, ele é muito útil. E vê que legal, se você adicionar
como pai dele, da mesma forma, vou pedir para ele circundar, vou fazer um single child scroll view. Opa! Single child scroll view. Vê que da hora. Você tem um wrap que é scrollável. Isso é muito útil, mas se você está querendo esse comportamento, talvez você tenha que prestar atenção e você goste do próximo widget. Quinto, Grid View. Beleza. Para a gente falar do Grid View, eu vou querer tirar esse Single Child Scroll View. A gente não vai precisar mais dele, então mais uma vez vou selecionar o wrap aqui e vou jogar ele aqui. Beleza. Agora nosso wrap perdeu aquela propriedade de se mover. Agora, uma parada que vai ser bem legal vai ser substituir esse elemento wrap, né? Lembre-se, todos esses que eu tô só substituindo no nome é porque o core dele, o principal, é essa propriedade aqui, children, que a gente passa como argumento uma lista de widgets. No caso, essa lista autogerada que a gente criou lá no começo. Lembre-se disso, por isso que eu tô só mudando qual é o widget que a gente tá usando. Então, vou mudar aqui para o Grid View, só que eu não posso botar ele direto, tá? Eu não vou botar direto como todos os outros, eu vou botar count. Por quê? Deixa eu deletar aqui que já deu spoiler. Porque usando esse count, eu posso definir quantas colunas vai ter meu grid. Então, vê só, eu vou usar o cross x count e vou definir que, por exemplo, vai ter 4 colunas. Vê que perfeito fica. É muito lindo porque ele vai substituir essas características aqui, ó, de margem, de padding. Eu não preciso mais disso, ó. Ele agora vai fazer sentido, porque agora ele realmente criou um grid onde todos colam, mas eu posso configurar no próprio Grid View essas características de margem, de padding. Você vai ver. Por quê? Vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, o Main Axis Spacing, porque agora a gente vai falar de espaçamento entre as colunas e entre as linhas. Então, o Main Axis Spacing eu posso botar aqui, sei lá, 10. Veja que entre cada linha agora ele botou um 10. Se eu botar também agora o Cross Axis Spacing. Agora sim. Vê como isso te dá mais poder do que ficar colocando de um por um ali na nossa forma geradora, ou ficar botando um wrap com scroll, porque sim, o Grid View já tem scroll próprio. Vê como isso daqui é mais intenso, é como se fosse lá o explorar do Instagram. É basicamente isso daqui. E eu posso controlar livremente a quantidade de colunas que eu quero. Se eu quiser 2 colunas, ó, pá, grandão. Se eu quiser 10 colunas, pequenininho, e ele controla automaticamente suas questões de padding. Nossa, é muito massa. E esse daqui é o meu favorito, cara. Eu uso bastante porque muitas vezes você tem que lidar com coleções. E uma forma muito boa de mostrar coleções é através de um grid. Então é muito massa esse Grid View. Sexto, Stack. Para o Stack, a gente vai trabalhar com outro exemplo. Aqueles de número não ia ficar tão legal. Eu só criei uma coluna aqui com 2 containers, um que tem tamanho 200 por 200 e é vermelho, e outro que tem um tamanho 100 por 100 e é roxo. Mas você deve estar se perguntando, o que é que o stack faz? O stack ele serve quando você quer colocar uma coisa por cima da outra, criar o conceito de camadas. Então, em todos os outros que a gente viu, uma coisa fica posicionada ou do lado ou onde for da outra. Aqui não, aqui a gente vai trabalhar com camadas. Então vamos lá. Vou substituir nossa coluna por stack e vamos ver o que acontece. Vê, já funcionou. Ele pegou o nosso quadradinho roxo e colocou por cima do nosso quadradinho vermelho. E é claro que eu poderia criar outro container aqui. E você já percebe, né, que quanto mais para cima na nossa lista do container, mais para trás ele fica. Quanto mais para baixo, mais para frente ele fica. Mas vamos criar outro. Deixa eu já dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente adiantar aqui. Vou criar um de 50 por 50, 50 por 50, que seja verde. Ó, ele já aparece ali, da hora, né? Uma propriedade legal do stack é o alignment. Então, se você passar o mouse aqui, eu vou ter um alignment e isso vai definir como essas coisas vão ficar. Então, se eu botar center aqui, ó, opa, faltou a vírgula, eles vão se alinhar para o centro. Tudo aquilo que a gente viu no container, tá? Se eu botar para o bottom left,
Eles alinham para cá. Show de bola, né? Se você se interessa por lidar com layout no Flutter, a documentação do Flutter, como sempre, é excelente e tem vários outros widgets que a gente não citou aqui. Então eu vou estar deixando o link na descrição para que você dê uma olhada, porque lá é o caminho para você aprender muita coisa, não deixe de dar uma olhada. Recado dado, galera. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele para alguém que está aprendendo Flutter e que vai gostar de conhecer esses widgets. Se inscreve no canal para não perder os vídeos novos toda segunda e quinta às 18 horas. E tá aparecendo na tela 2 vídeos para que você nunca pare de aprender. Clica lá, eu te vejo lá. Valeu!